Olha, sem técnica não vai, tá? O que que é a técnica, gente? Você precisa saber como se faz, ter um passo a passo. E depois que você tem esse conhecimento, aí isso faz assim, assim, assado. Aí você vai o quê? Executar. A primeira vez não vai sair bem, é normal. A segunda já vai começar a melhorar. A terceira, melhor ainda. A quarta, a quinta. E daqui a pouco, com o tempo, você está cada vez melhor. Porque você adquiriu a técnica, o jeito de fazer, e agora você vai o quê? Treinar repetidas vezes para que você alcance a perfeição. E aí você consegue fazer os seus acabamentos rapidamente, tá? Sem aquele sofrimento. Nossa, eu demoro um ano para poder fazer isso. Mesmo que você seja costureira há anos, se tem algum tipo de acabamento que você tem dificuldade em fazer, é importante você tirar um tempinho aí para poder treinar e fazê-lo em retalhinhos de tecido aí, repetidas vezes, para que a sua coordenação motora memorize aqueles movimentos, para que seu cérebro memorize aqueles movimentos e você fique cada vez melhor naquele tipo de acabamento, tá? Outra coisa também os acabamentos, gente, são as últimas coisas que você vai fazer na roupa, mas você precisa pensar neles no início. É importante que no início da peça, ali na hora de cortar, você já saiba quais são os acabamentos que você vai fazer naquela roupa. Igual um músico quando vai se apresentar, quando vai cantar, ele não tem um repertório de música, ele não vai lá e anota quais as músicas que ele vai cantar de acordo com o ambiente em que ele vai se apresentar. Assim também você, costureira, de acordo com a peça que você vai fazer, com o tipo de tecido que você vai usar, você precisa já ter em mente qual o tipo de acabamento que você vai fazer. Por exemplo, se for uma peça assim mais esportiva, mais básica, vamos dizer assim, o viés cai super bem. Se for uma peça mais fina, né, um tecido mais nobre, o revel é o ideal. Mas se for uma peça invernal, de um tecido de inverno, às vezes essa peça de inverno vai pedir um forro no lugar do revel, porque vai ficar uma peça mais quentinha, mais aquecida. Mas também você tem que observar e se preocupar com o tipo de forro que você vai colocar nessa peça. Por quê? Esse forro também, ele tem que ter um bom caimento, que senão vai repuxar a peça de fora, mesmo ele estando por dentro, ele vai comprometer a estética da sua roupa, se aquele forro não for bem cortado, e se não for e se não for adequado para aquele tipo de tecido. Por exemplo, se o seu tecido é com elastano, o seu forro também tem que ser com elastano. Agora, se o seu tecido é um tecido de algodão, sem elastano, o seu forro também fica mais bonito você colocar um tecido de algodão, mais fininho, é lógico, mas que componha aquele tecido de fora, tá? Se o seu tecido for sintético, um forro de tafetá, por exemplo, de poliéster, vai cair melhor do que um forro de algodão ou um forro de malha. Então, é importante você se atentar para esses detalhes, tá bom? E olha só, tem também o tipo de entretela. Existe entretela para cada tipo de peça, de tecido. Existe entretela para malha, existe entretela para crepe, existe entretela própria para golas e punhos. Então, é importante você se atentar também para esses detalhes aí da entretela, do tipo de acabamento, se é viés, se é revel, se é debrum, se é forro, e também os tipos de aviamentos, porque você tem que observar qual o tipo de aviamento que você vai colocar naquela peça e pensar nisso lá do início. Além de você já disponibilizar os materiais de acabamento para você fazer a peça e aí você não perder tempo, quando você planeja aí do início, você também economiza mais. Porque você já vai comprar o tecido na quantidade certa para os acabamentos. Porque é horrível, você está fazendo uma peça, aí daqui a pouco falta o tecido.
aí você não acha mais para comprar. Você tem que viajar na outra cidade que você comprou, na outra loja não tem mais, aí às vezes aquela peça vai ficar parada lá, sem utilizar, porque não tem mais tecido para poder fazer aquele acabamento, ou aí você vai achar um pano diferente, faz o acabamento, vai ficar feio, não vai combinar. Então, às vezes você quer economizar no tecido, eu vou comprar só 1 metro, mas às vezes você comprar 1,20 m, 20 centímetros a mais, não vai fazer diferença no bolso, tanto, né? 20 centímetros a mais, e vai fazer uma grande diferença na sua peça, porque ela vai ter mais valor com isso, e com isso você consegue vender ela por um valor maior e faturar mais no final do mês, se atentando para todos esses detalhes que eu acabei de te falar. Então, não adianta você querer economizar nos acabamentos, deixar para pensar só lá no final que tipo de acabamento que você vai fazer na sua roupa, tá? Olha só, não adianta você querer fazer de qualquer jeito, sem técnica, é preciso treinamento aí para você adquirir habilidades com os acabamentos e com o corte também, tá? Ó, e se você não se atentar a essas coisinhas que eu te falei, a peça, ela fica desleixada, tá? Fica mal feita e, ó, seu trabalho perde o valor. E nós não queremos que isso aconteça, tá? Você que quer ser uma costureira 5K, eu tenho certeza que você vai anotar todas essas dicas aqui que eu tô te falando.